Agradeço aí a presença de todos, né? Hoje nós teremos 2 palestrantes. Primeiro a gente vai ouvir um pouco do que a Giovana Zanardo tem para nos dizer aqui a respeito da experiência profissional dela. E depois teremos aqui um palestrante que é o Mário Vicente, que ele é um profissional da Bloomberg, tá? Da plataforma de negócios Bloomberg, que vai vir aqui apresentar a plataforma para a gente, tá? Depois eu dou um pouco mais de detalhe. Então, eu gostaria de convidar, né, a Giovana para vir aqui conversar com a gente, tá? Seja bem-vinda, Giovana, de volta. Giovana é egressa aqui, né, da universidade. Acho que você vai falar, né, vai contar a sua... Pode. Boa noite, pessoal. Primeiro, uma grande honra, uma grande responsabilidade também estar aqui. Eu tive a oportunidade de falar com o pessoal de manhã, mas foi no telão ali, então uma distância, né, um pouco ruim. Mas agora, felizmente, presencialmente, e é realmente uma responsabilidade. E até, sendo sincera, às vezes a gente pensa que como a vida é meio louca, né? Se a gente parar para pensar. Porque há alguns poucos anos eu estava sentada aqui ouvindo e hoje eu tenho a oportunidade de falar e compartilhar a minha trajetória, mesmo que não muito longa, mas tenho certeza que já tenho algumas lições, algumas coisas legais para compartilhar com vocês. Bom, então meu nome é Giovana, eu tenho 27 anos, eu me formei no Mackenzie em 2015, então eu entrei em 2012. E lá em 2012, quando eu entrei, eu já tinha tido 1 ano de experiência de estágio numa agência da Caixa Econômica Federal, tinha trabalhado lá na parte administrativa de uma agência, então já tinha ali mais ou menos uma noção do que eu queria para o futuro, já tinha experimentado um pouco do meio corporativo, dessa coisa de banco, então já tinha uma noção. E ao entrar no curso de administração, eu queria muito conseguir logo um estágio, e eu consegui já no 3º mês do primeiro ano da faculdade, eu consegui um estágio no banco de uma montadora, o Banco John Deere. Lá no banco eu entrei na área de formalização de processos, e fiquei como estagiária ali durante 8 meses aproximadamente, sempre atenta às oportunidades, né, porque eu queria logo ser uma funcionária efetivada. E aí, depois desses 8 meses, surgiu essa oportunidade. Eu me senti preparada para concorrer, conversei lá com o supervisor e concorri e deu certo. E eu entrei, então, no setor de cobrança, como assistente de cobrança. Lá eu fazia parte de suporte administrativo para o setor, ajudava no back-office das operações, e fiquei ali um período como assistente de cobrança. E logo, alguns meses depois, surgiu uma nova oportunidade, ainda no setor de cobrança, mas como analista. Então, eu concorri a essa oportunidade, consegui, passei a ser uma analista de cobrança, tinha ali uma carteira de clientes que eu gerenciava, que eu cobrava de fato, né? Também foi uma experiência muito rica. E aí, depois de alguns meses também, ainda ali já na cobrança judicial, que era um outro setor, e passaria a ser uma promoção por ser um cargo de maior responsabilidade, surgiu uma nova oportunidade. Então, eu passei para o setor de cobrança judicial, voltei a fazer as atividades mais de suporte, de back-office das operações. Foi o período em que eu passei mais tempo, a posição em que eu passei mais tempo lá dentro do Banco John Deere, também muito rico, um período onde eu mergulhei em projetos de melhoria contínua, implementação de sistemas, enfim, aprendi muito. Eu sempre tive uma inquietação, acho que talvez alguns se identifiquem comigo, então eu tinha muita inquietação de querer sentir que eu estava aprendendo, sentir que eu estava crescendo, evoluindo. Então, apesar de estar lá, e felizmente a minha chefe era muito querida nesse sentido, ela super entendia essa minha inquietação. Eu participava de processos de trainee, tinha aquele sonho, né, de ser uma trainee, enfim. Cheguei a participar de vários processos e não deram certo, até que teve um momento da nossa vida, da minha vida pessoal, em que eu e o meu esposo decidimos fazer um movimento um tanto quanto ousado, assim, né, digamos, e a gente decidiu deixar nossos empregos aqui em Campinas, a gente foi morar no sul de Minas, em Pouso Alegre, e lá a gente foi dedicado a um projeto voluntário mesmo, a gente trabalhou lá, exerceu algumas atividades profissionais, digamos assim, mas o intuito foi mesmo esse projeto, foi mesmo dar uma pausa mesmo
E eu posso dizer hoje que foi um momento determinante para mim, pessoalmente e profissionalmente falando, né? A gente lidou com muitos desafios e a gente, de fato, saiu da zona de conforto. Isso foi muito bom para mim, porque profissionalmente falando, eu me peguei pensando o que eu queria para o meu futuro. Então, eu falei, poxa, o que eu quero exatamente, né? Eu estava ali num lugar legal, um salário legal, oportunidades, digamos assim, né, de crescimento, mas sabe quando parece que você está meio que deixando a vida te levar e você não está sendo, de fato, um protagonista, você não está sendo, de fato, seguindo o caminho que você quer para a sua vida. Então, esse momento serviu muito para mim, para refletir, né, para que eu pudesse refletir no que eu queria. E aí eu comecei a mergulhar em conteúdos de finanças, de mercado financeiro, né? Comecei a resgatar um pouco das coisas que eu aprendi aqui na faculdade e comecei a me dedicar. Então, decidi começar uma pós em finanças, investimentos e banking. E também decidi começar a estudar para certificações, né? Tirei a primeira certificação em 2018 e segui mergulhando e estudando, enfim. E quando eu tinha ali a certeza de que a gente ia voltar para Campinas, eu determinei. Então, eu vou voltar e vou já me enveredar para alguma função na área de finanças, né? Não posso mais perder tempo, né? Se eu quero seguir nisso, se eu quero realmente trabalhar com isso, eu tenho que achar uma vaga nessa área. Então, em 2020, quando a gente retornou para Campinas, eu tive ali, eu participei de alguns processos e eu tive 2 propostas ao mesmo tempo. Uma delas era para eu voltar a trabalhar na parte de cobrança e a outra era para ser analista financeiro. E eu falei, poxa, se esse é o meu objetivo agora, eu vou aproveitar, né? Elas tinham os salários em si eram bem compatíveis e tal, então eu falei, eu tenho que aproveitar essa oportunidade. E eu entrei então na Enforce, uma gestora de ativos do BTG Pactual, e trabalhei ali como analista financeira no setor de controladoria. Ali eu já comecei nas funções mais de controladoria mesmo, né? Relatórios gerenciais, conciliações contábeis. Fiz também contas a receber, análise de crédito. E fui ali me dedicando na empresa até que, né, um parênteses, o Nubank foi uma empresa que eu sempre admirei, uma empresa que eu sempre acompanhei. Então, apesar de estar trabalhando e sem intenção de sair, eu deixava o alerta de vagas ali do Nubank no LinkedIn ligado, até que um dia surgiu uma vaga e eu olhei aquela vaga e os requisitos, né, encaixavam muito com o que eu já tinha feito, com o meu background, então eu falei, bom, custa nada, né? Eu sei que a concorrência é enorme, mas custa nada tentar. E eu me desafiei ali, participei do processo, fui passando as etapas, né? Foi no período ali de pandemia, então o Nubank deu uma congelada nas vagas naquela época. Eu lembro que, meu Deus, eram dias terríveis que eu pensava, meu Deus, será que eu consegui? Não consegui, não tinha resposta. Mas até que, enfim, veio a resposta em novembro de 2020 e eu consegui entrar. Então, eu entrei no setor de contas a pagar no Nubank. Lá, eu fazia parte de pagamentos internacionais, auxiliava nas questões de reembolso de funcionários enfim, também participei de alguns projetos, né? Na ocasião, a minha chefe, eu quase nem conheci, parênteses, né, novamente. Eu entrei na pandemia, então até hoje eu estou de home office, conheço poucas pessoas pessoalmente, porque tive poucas oportunidades de vê-los pessoalmente. Então, é bem louco se a gente pensar nisso, né? Mas, enfim, a minha chefe, na ocasião, ela tinha entrado de licença maternidade, então eu tive uma oportunidade de até assumir um papel, uma posição de liderança ali, de auxiliar as pessoas ao meu redor, de instruir, direcionar. Então, foi mesmo uma experiência muito rica, mas eu tinha aquilo na cabeça, cara, eu quero me enveredar para esse caminho de mercado financeiro, uma coisa mais técnica, eu preciso, né, ficar atenta às oportunidades. E então surgiu uma oportunidade de uma vaga interna na área de tesouraria. E a vaga interna, ela tinha lá os requisitos e um deles dizia, olha, não precisa ter experiência direta na área. Isso, gente, é muito, muito raro se você for parar para olhar essas vagas que são mais técnicas, mais mercado financeiro. Dificilmente elas não vão exigir uma certa experiência na área. Então, eu vi mesmo como uma grande chance que eu tinha que aproveitar, apesar de ter pouco tempo de empresa. Então, conversei lá internamente, eles autorizaram e eu concorri à vaga. Foi um dos processos mais difíceis, o processo mais difícil que eu passei, né? Processo seletivo mais difícil que eu passei na vida, porque tinha um case, né? Que eu tive que resolver. Eu passei o final de semana inteiro estudando muito, me dedicando muito.
E então já deixo uma dica também para vocês que têm interesse em concorrer vagas lá no Nubank. Eles trabalham muito com essa coisa de case, né? Eles te dão ali situações reais do setor para você resolver, e você depois tem que apresentar para o head da área, para as pessoas da área. Então é muito legal, já se preparem, né, com relação a isso. Então foi muito difícil, muito desafiador, mas uma experiência muito legal, e eu consegui. Então, no final do ano passado, eu entrei na área de tesouraria como analista financeiro e estou lá até o momento, né? A minha função hoje é gerir o caixa do Nubank, então acompanhar as movimentações diárias, acompanhar o fluxo de caixa, ver se está tudo sendo liquidado certinho, se a gente está de acordo com as regulações do Banco Central, acompanhar as projeções. A gente também trabalha com projetos relacionados à antecipação de recebíveis, né? Porque o Nubank... ele até o momento não deu lucro porque ele não quis, né? Mas ele tem facilidade de dar lucro assim que ele quiser, então a gente já trabalha em alguns projetos relacionados nesse sentido. Então, assim, uma dica legal para vocês que eu já dei aqui, né? Se preparem, se vocês têm interesse de participar de alguma vaga, de algum processo no Nubank, se preparem com a questão de cases, de estudo, e também inglês. Inglês é basicamente requisito para todas as vagas, porque uma empresa de tecnologia, né? Muitos funcionários ao redor do mundo, então a comunicação lá é quase 100% em inglês, então muito importante também, deixo isso como dica para vocês. E acho que para trazer também algumas coisas, algumas dicas, algumas lições que eu queria trazer, né, relacionadas à minha trajetória, à minha jornada até aqui, eu queria falar 3 coisas para vocês, né? A primeira é que é muito importante eu vejo isso na minha história, eu acho que isso faz diferença, né, para nós, na nossa carreira, você ter os seus objetivos traçados, sabe? O quanto antes você conseguir traçar um objetivo para sua carreira, melhor. Porque quando você não sabe, tem até, né, na história da Alice no País das Maravilhas, quando você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve, né? Então, é muito importante você saber. Então, assim, nem que seja um pouco, uma pequena parte do seu objetivo, mas é importante você estabelecer. A gente tem que fazer planos. Tudo bem se os planos não der certo, mas os planos nos ajudam a nos direcionar. Então, surge uma oportunidade, você sabe que aquela oportunidade está de acordo com o plano que você estabeleceu, né? Você encontra oportunidades mais fáceis quando você tem os objetivos ali certos, traçados. Então, quanto antes vocês puderem fazer isso, se perguntar, né? Eu tive que passar ali um tempo da minha carreira profissional, fazer uma pausa, sair da minha zona de conforto para então parar e pensar, peraí, o que eu quero? Então, se vocês puderem fazer isso já, desde já, todos os dias, se perguntarem exatamente o que vocês querem, né? Enfim, se mergulharem nas matérias que mais te interessam e às vezes nem que te interessem tanto, mas, pô, deixa eu pesquisar um pouco mais sobre isso, entender, seguir alguém da área que trabalha nessa área, assistir algum vídeo relacionado a essa área, quem sabe você vai despertando esse interesse já cedo, né, o quanto antes, e aí você consegue direcionar a sua carreira o mais cedo possível. Uma segunda coisa que eu queria deixar para vocês é sobre estudar sempre, né, gente? Eu acho que muita gente fala sobre isso, muitas pessoas dão esse conselho, mas é verdade, a gente tem que estar sempre estudando. Na área de finanças, como eu disse, eles valorizam muito a sua experiência, o seu conhecimento. Eu, assim, percebo que muitas das oportunidades que eu aproveitei ao longo da minha trajetória, coincidentemente, um pouquinho antes eu tinha, sei lá, feito um curso, feito algum treinamento que a pessoa olhou e falou, nossa, você tem isso. Então, tipo, sabe, quando você vê que você está preparado, você se sente mais tranquilo, mais seguro em aproveitar as oportunidades. E a área de finanças, gente, ela tem muitas certificações, se vocês puderem desde já pesquisar sobre isso, as certificações financeiras, elas são uma forma de atestar, comprovar o seu conhecimento, então, claro, elas não vão garantir nenhuma vaga, né, para você, mas é uma forma de você chegar e falar, pô, eu já tenho essa certificação, quer dizer que eu já tenho esse conhecimento mínimo que ela exige, então é muito legal. Se vocês puderem já olhar isso desde já, é muito bacana também. E, por último, acho que de uma forma até mais filosófica, digamos assim, né, eu deixaria aqui um trecho de uma canção que eu gosto muito do Legião Urbana, que diz que quem acredita sempre alcança. Eu acho que isso é muito importante, mas eu acho que além de acreditar, a gente precisa se preparar. Eu acrescentaria que quem acredita e se prepara sempre alcança, porque se você só se preparar e não acreditar em você, talvez você não consiga.
Mas também, se você só acreditar em você e não se preparar, dificilmente você consegue. Então, essas duas coisas são muito importantes. Você se sente confiante quando você se prepara e você confia em você, né? Quando você vai e segue aquilo que você traçou como metas. Então, agradeço muito a oportunidade e fico à disposição para as dúvidas, enfim, que vocês quiserem falar. Obrigada, gente. Obrigado, Giovana. Vocês têm perguntas para a Giovana? Não? Tem uma pergunta ali. Qual foi a maior diferença que você sentiu trabalhando no Nubank para as outras empresas que você trabalhou? Legal, muito legal essa pergunta. Bom, o Nubank é uma empresa de tecnologia e que cresce de uma forma muito acelerada, né? Então, a principal diferença foi o dinamismo, essa pegada que eles têm de estar sempre querendo resolver problemas. Então, você tem muito espaço para resolver problemas, muita autonomia, né? Não é aquela coisa engessada, burocrática que muitas vezes você encontra em outras organizações. E também das coisas que mais me impactou quando eu cheguei lá foi o nível das pessoas, assim, da competência das pessoas. Então, eu me sentia, até às vezes, falando, meu Deus, será que eu mereço estar aqui, né? Mas, enfim, são pessoas muito competentes e todo mundo se ajuda muito, se ensina muito. Então, essa coisa de startup, de tecnologia, eles não têm tempo a perder, né? Então, quanto mais multidisciplinar as pessoas forem, se ajudarem, não ficarem, esse problema não é meu, não é da minha função. Então, essa foi a principal diferença que eu senti lá e entre outras empresas que eu trabalhei, a competência dos funcionários e o dinamismo, né, com que tudo acontece. Se, por um acaso, o gestor da sua área fosse contratar um estagiário, quais seriam as competências que ele veria hoje e quais são as dicas que você dá para quem quer entrar na Nubank? Bom, eu não tenho muito conhecimento de como funciona o processo seletivo de estágio no Nubank, né? Mas eu repetiria aqui as dicas que eu dei, essa questão do case, né? Eles trabalham muito isso nos processos. E a questão do inglês, muito importante, mesmo sendo estagiário, se você já chega com um nível de conhecimento legal no idioma, você tem com certeza um diferencial. E eu daria como dica, né, vocês pesquisarem no blog do Nubank. O blog do Nubank é um dos mais completos que tem na área de educação financeira, enfim, de coisas relacionadas a finanças. Eles postam muito conteúdo lá e tem muito conteúdo para quem quer seguir carreira lá, quem quer entrar lá também. Então, deixo a dica também, até meio que a paralela aqui, né, a dica meio informal, mas é o Instagram da fundadora, né, a Cris Junqueira. Ela também fala muito lá sobre a cultura do Nubank, sobre carreira, sobre pessoas que querem, enfim, ter uma oportunidade de trabalho, não só no Nubank, mas em geral no mercado. Ela dá dicas muito legais, então recomendo também. Mais alguma pergunta? Você falou um pouco do voluntariado que você fez. Você acha que isso foi importante profissionalmente também? Ou só na sua vida pessoal de ter mudado o rumo, assim? Legal, Eu me legal. interesso muito por essas coisas. Obrigada. Eu vejo assim que foi um direcionamento pessoal muito grande. Então, quando você passa esses momentos, né, em que você sai da sua zona de conforto, em que você se expõe a situações que você não se exporia em outro momento, se eu permanecesse aqui em Campinas, talvez eu não conheceria as pessoas que eu conheci lá, não teria os desafios que eu tive lá. Então, esse fato me fez crescer pessoalmente, me fez sentir mais preparada para os desafios que eu viria a enfrentar e que ainda
né, que eu tô só no começo, ainda tem muitos pela frente. Então, eu me senti muito preparada, mas é muito legal de ver quando você chega num processo seletivo e você compartilha isso, né, para a pessoa que está ali te entrevistando, fala, olha, eu parei um tempo, eu me dediquei a um projeto voluntário, eu decidi deixar tudo e tal, e as pessoas se sentem impressionadas, se sentem mesmo, ficam impressionadas, ficam interessadas, curiosas, querem saber mais, e eu acho que, assim, gente, é claro, né, todos vão concordar aqui comigo, a nossa vida não é só faculdade e trabalho, né, a nossa vida engloba muitas outras coisas, e o que você faz num projeto voluntário te habilita demais para o mercado de trabalho também, o que você faz em atividades extracurriculares, se você se envolve em algum grupo, enfim, que seja, você está lidando com pessoas, você está tendo que administrar seu tempo, então isso também te habilita muito. Então, eu acho que eu acho que uma dica que eu daria aqui é você saber conectar, sabe, isso à sua história. Não deixar de uma forma aleatória, falar, participei de uma ONG ali, participei de um projeto voluntário, sei lá, 3 meses ali, mas tenta conectar isso na sua história, na sua trajetória, né? No meu caso, para mim foi essencial, o momento em que eu me sentia parada, sem evolução, sem crescimento, e eu decidi parar aquele tempo, eu decidi fazer essa pausa, e de repente eu me reergui, me ressignifiquei. Então, é uma forma de conectar, né, a sua história, a sua narrativa mesmo, da sua trajetória, e fazer as pessoas se interessarem por aquilo que você tem para entregar mesmo. Primeiramente, parabéns pela sua trajetória que você contou pra gente e você aparenta ser nova. Eu queria saber quais são os seus próximos objetivos. Sim, eu falei para vocês no começo, né, que eu tenho 27, mas não sei o que aconteceu, que com 15 anos eu parei de mudar o rostinho. Os professores veem, Giovana, mesma coisa. Pois é. Mas eu acho que assim, como eu disse, eu tô só no começo, né? Eu acho uma dica que eu deixaria também, né, para vocês, eu falei isso sobre a gente traçar metas e objetivos, você ter um sonho grande. Então, hoje eu já tenho um sonho grande, eu com meu esposo, a gente tem muito sonho grande, na verdade, a gente senta, conversa e fala onde que eu quero chegar daqui 10 anos. Então, é um sonho que você olha e fala, nossa, hoje, impossível. Mas aí, quando você tem esse sonho grande, você vai quebrando ele em pequenas partes, e aí, quando você vê, você fala, meu Deus, eu estou na direção desse sonho, sabe? Então, é isso, eu tenho, sabe, uma meta de carreira, digamos, ambiciosa aí para um tempo, e eu tenho já esse plano, né, de aos pouquinhos ir traçando. Então, a minha meta de trilhar um caminho mais para o mercado financeiro, eu felizmente consegui há alguns meses, então entrei numa área mais técnica, uma área mais voltada para o mercado financeiro. Então, a minha ideia é entregar muito valor nessa coisa de mercado financeiro mesmo, de mercado de capitais, enfim, e continuar trilhando esse caminho para eu chegar nesse meu sonho grande que eu tenho. Então, é mesmo entregar valor e ficar sempre atento às oportunidades, né? Sempre estudando. Uma coisa que eu abro para vocês aqui que eu sei que eu preciso estudar e melhorar é questão de programação, né? Hoje em dia, todos nós precisamos saber um pouquinho de programação, mesmo quem não vai seguir na área de tecnologia especificamente, mas é uma linguagem comum, como o inglês, então a gente tem que saber um pouco. Eu vejo um pouco disso lá no meu dia a dia, e quem tem essa habilidade consegue muitas oportunidades. Então, são coisas que eu já planejo aí para o futuro, para eu ir trilhando e melhorando no meu caminho. Muito obrigada, gente. Obrigada, viu? Mais uma vez, então, muito obrigado pela sua participação de manhã e agora à noite. Gostaria de chamar o professor Fábio Flipper para entregar uma lembrança aqui. Eu falei Mauro. O meu cérebro era Mauro. Giovana, faça uma volta aqui. Falei para você ficar. Muito bem. Vamos dar andamento, então, aqui ao evento. E eu
Nesse momento, então, nós vamos ter a participação do Mário Vicente, né? O Mário Vicente veio de São Paulo aqui para, enfim, nos mostrar aqui como é que funciona a plataforma de negócios Bloomberg, tá? Eu vou ler rapidamente aqui a bio dele. O Mário Vicente é gerente de contas da Bloomberg, é responsável por coordenar e acompanhar as estratégias e campanhas de treinamento dos clientes corporativos e órgãos governamentais aqui no Brasil. Durante sua carreira na área de suporte aos times de produtos, se especializou em equity e commodities, tá? Equity, para quem não está lembrando, é patrimônio líquido, né? Captação de recursos via patrimônio líquido, né? Não vou me fazer passar vergonha aqui. E commodities todo mundo conhece, né? São os produtos básicos da economia, tá? Possui 5 anos de experiência no mercado, no qual atuou no time de vendas em empresas como Bank of America e Bank of New York Mellon. É bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Conversei pouco com ele, não sei se ele vai ter sotaque carioca, que se tiver a gente já corta na hora, né? E possui um MBA em Finanças Corporativas pela Fundação Getúlio Vargas. Então, por gentileza, Mário, você está com a palavra, fique à vontade, se quiser usar aqui o púlpito, se quiser usar o computador. Oi. Deixa eu aproveitar para comentar com vocês que a plataforma Bloomberg, ela foi trazida esse semestre aqui para o Mackenzie de Campinas, né, pela intervenção do nosso diretor, professor Anaor. Ela está instalada na sala 215. Hoje, inclusive, nós fizemos os últimos testes lá de adequação e deu tudo certo, né? Assim como aqui vai dar já já. E, enfim, e aí os professores, né, que são da área quantitativa aqui do Mackenzie já vão iniciar aí as visitas e, posteriormente, também o uso efetivo, né, da plataforma nas nossas aulas, tá? Então, o que o Mário vai nos trazer agora... por isso que eu te chamei de Mário, viu, Mauro? Okay? Ele chama Mário, né? Mário. E, enfim, e ele vai fazer essa primeira apresentação, vocês vão ter esse primeiro contato com a ferramenta e depois, posteriormente, a gente vai ter a oportunidade de continuar usando ela aí nas nossas aulas, tá? Por favor, Mário. Bom, pessoal, boa noite. Acho que já fui apresentado, Mário que Mário. Sou carioca, então se eu puxar o X um pouquinho, por favor, não se incomodem. E, gente, acho que a ideia aqui é mostrar um pouquinho do que o terminal Bloomberg ele pode fazer por vocês, tá? Eu dividi aqui minha apresentação no slide, por favor, não durmam, mas também vai ter a parte legal, tá? Eu vou abrir o terminal aqui e vou fazer alguns exemplos aqui de resolução de problemas que o terminal proporciona para o dia a dia, tanto do aluno, quanto do estudante, quanto de um gestor de portfólios, quanto de um economista. Então, pessoal,
eu não estou podendo andar muito. Eu ontem estava de férias, fui jogar futebol, machuquei o pé, né? Só que meu chefe não sabe. Aí eu não estou podendo só ficar passeando aqui pelo auditório, tá? Então peço desculpas aí a vocês, estou meio capenga mesmo. Eu devo ser o único apresentador perneta aqui da noite, mas tudo bem. E maior parte da apresentação ela vai se resumir em dizer para vocês o que é a Bloomberg. E a parte prática, eu vou precisar da ajuda de vocês, tá? Eu vou pedir para vocês me darem exemplos de coisas que eu posso mostrar para vocês aqui quando eu estiver usando a ferramenta. Tá bom? Então, pessoal, acho que eu já fui apresentado. Então, sou carioca, sou formado em economia, tenho MBA, trabalhei no Bank of America, trabalhei no Banco de Nova York. Hoje eu trabalho na Bloomberg, já tenho 5 anos de mercado financeiro. Também, quando eu entrei na faculdade, eu queria ficar rico, então eu achava que mercado financeiro ia ser um negócio assim que ia me deixar rico. Ainda estou querendo ficar rico. Espero chegar lá um dia. É verdade, é verdade. Ou virar trader, não sei. Bom, pessoal, eu acho que para a gente manter aqui o fluxo, tá? Eu vou explicar um pouco o que a Bloomberg faz, tá? Quais são os desafios da Bloomberg para as universidades. Na parte de conceitos e teorias na prática, eu já vou mudar para o terminal. E aí a gente vai começar a brincar um pouquinho com a ferramenta que vocês vão usar aí no dia a dia de vocês, tá? Então, a Bloomberg, pessoal, é uma empresa de tecnologia, tá? Nós também somos um canal de TV. A Bloomberg está presente em mais de 70 países, temos mais de 18 mil funcionários no mundo inteiro. A Bloomberg foi fundada pelo Michael Bloomberg, que já foi prefeito de Nova York, foi uma pessoa que tentou também a candidatura à presidência concorrendo contra o Trump. A Bloomberg ela é um software, além de ser um canal de televisão também. Então, a empresa ela se divide em notícias e tecnologia. Tecnologia por quê? Porque nós temos um software que cuida desde a parte de finanças até a parte de notícias por si só, tá? Então, o terminal da Bloomberg ele não é só aquele monte de tela piscando que a gente gosta de ver, por exemplo, lá no Billions, na Grande Aposta, nesses filmes, enfim, de mercado financeiro que todo mundo conhece. Mas, mais do que tudo, nós somos uma empresa de tecnologia. A Bloomberg ela identificou alguns desafios, né, para as universidades, e eu vou ler o meu slide aqui, tá? Porque eu não lembro de cabeça. Então, um dos desafios que a nossa empresa ela identificou, isso de forma geral para as universidades aqui, é essa falta de capacitação de um conhecimento teórico aplicado no dia a dia. A gente tem como objetivo aí também ajudar a preparar os alunos, né, para o mercado de trabalho de fato. A gente tenta também diferenciar os estudantes. Então, infelizmente, eu não tive Bloomberg na UERJ, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E, assim, se eu tivesse tido o terminal na época que eu estava estudando, eu acho que eu teria chegado no mercado talvez um pouquinho melhor e um pouquinho mais rápido no cargo que eu estou hoje. E contém a invasão acadêmica. Eu acho que a invasão acadêmica é um dos motivos mais nobres que a gente tem com o objetivo de levar o terminal para as universidades, porque, segundo o MEC, se eu não me engano, em 2020 para 2021, a taxa de evasão acadêmica das universidades particulares foi de 37%. E isso é bem triste, porque é como se a gente entrasse na faculdade e a cada 3 pessoas, uma sai. Seja porque ela não tem, talvez, condições financeiras ali de continuar no curso, seja porque, enfim, ela não se interessou pelo curso, não se interessou pela instituição. Então, como proposta, para a gente mudar esse cenário, a ferramenta ela ajuda nesse sentido, de levar a praticidade para a faculdade, para o aluno saber, de fato, o que um trader faz, o que um gestor de portfólio faz, o que o economista faz, o que uma pessoa que trabalha no RI de uma empresa faz, e para a gente também tentar despertar melhor esse interesse em vocês no conhecimento aplicado, né? No conhecimento que, de fato, vocês vão utilizar no trabalho de vocês.
E aí, pessoal, eu vou mostrar um pouquinho agora do que a ferramenta faz de fato. Eu preparei um monte de slides aqui para falar da aplicabilidade, mas eu acho melhor eu mostrar para vocês aqui com exemplos reais. Mas esses slides eles vão ficar disponíveis para vocês também, então caso alguém queira ver, seja para preparar uma aula, seja para estudar um pouco mais o terminal, o que essas funções do slide fazem, eu vou passar isso para a professora Marineide depois, tá bom? Agora, eu vou abrir aqui o terminal. E, pessoal, alguma pergunta até o momento? Eu tô sentindo que está todo mundo muito quieto, o pessoal está olhando o Instagram. Tudo tranquilo até aqui? Beleza. Agora vem a parte legal. Então, pessoal, esse é o terminal da Bloomberg, tá? Ele tem uma aparência bem parecida com um browser de internet. Então, como eu tinha falado do filme lá de mercado financeiro, do Billions, das coisas legais que a gente vê na televisão, sabe aqueles caras que tem um monte de tela, 8 monitores, 10 monitores, e ficam com um monte de janela piscando lá, com preço, gráfico? Esse é o terminal da Bloomberg, tá? Então, basicamente, gente, só para vocês entenderem a estrutura aqui do terminal, tá? O terminal ele só tem essa barrinha aqui, que é bem parecida com aquela barra de internet, aquela barra do Google, onde a gente digita ali palavras-chave para achar alguma coisa. E a lógica do terminal é essa, tá? Então, aqui a gente vai digitar sempre uma palavra-chave ou um comando específico para chegar em uma tela específica, tá bom? Então, se eu quiser, por exemplo, ver de forma específica qual seria o gráfico de preços de uma empresa, tá? Sei lá, Petrobras. Então, eu posso sempre digitar no terminal o nome da empresa que eu quero analisar ou o nome correspondente a qualquer ativo financeiro dentro das bolsas ou talvez uma moeda específica. Então, sempre que eu digito uma palavra-chave, eu tenho possibilidades de ativos que eu posso carregar dentro do terminal, tá? Pensem nisso como se fosse ali o cartucho do videogame. Então, opa, obrigado. Perdão. Alô? Não? Foi. Acho que foi. Eu acho que foi. Beleza, gente. Então, continuando, acho que está dando para ouvir bem. Ah, sim. Só está meio esquisito aqui, mas tá. Acho que não adianta. Vai ter que ficar assim, né? A perna já não tá boa, né? O pescoço. Tranquilo, pessoal. Faz parte. Então, pessoal, quando a gente digita uma palavra-chave, então seja um aluno que vai sentar aqui para usar o Bloomberg, seja um professor, eu estou literalmente ensinando vocês a usar o terminal, tá? Então, vocês sempre vão digitar o que vocês querem pesquisar. Então, eu quero pesquisar, por exemplo, Petrobras. Na aula de finanças, eu aprendi que toda empresa negociada em bolsa tem um ticker. Então, esse PETRI4 é o ticker que representa a Petrobras dentro da B3. Então, se eu clicar nele especificamente, o que eu vou fazer? Eu vou carregar esse ativo dentro do terminal, tá? Então, o primeiro passo é sempre vocês sentarem no terminal e carregarem um ativo específico. A partir do momento que eu carrego o ativo específico, eu tenho funções que vão me ajudar a analisar as informações desse meu ativo carregado. E é aí que entra aqui. Alô?
Acho que tá, não sei. Tá funcionando. Legal, gente. Não tá gravando não, né? Vai ter que editar lá. Beleza, gente. Então, quando eu carrego o meu ativo dentro do terminal, eu consigo executar funcionalidades que vão me trazer informações desse ativo, tá? Então, carreguei, por exemplo, Petrobras, e aqui eu usei essa função DS, que é uma função para me trazer a descrição do meu ativo carregado, tá? E, de fato, para que serve o terminal Bloomberg? O terminal ele serve para levar vocês até as informações que vocês precisam, tá? Tudo que existe dentro do terminal, ele já existe no mercado, porém o Bloomberg, ele é um agregador. O Bloomberg, ele é como se fosse, não sei, Netflix, vai. Todos os episódios de séries do Netflix estão de graça na internet, mas a gente não quer ter o saco de ir lá e baixar, até porque isso é errado. Então, para a gente ganhar velocidade, o que a gente faz? A gente pega o nosso controle, a gente clica na série que a gente quer, a gente volta a assistir a série de onde a gente parou. O terminal Bloomberg não é diferente disso, tá, pessoal? Então, se eu quero achar um balanço de uma empresa, se eu quero achar a projeção, por exemplo, da Selic, se eu quero achar, por exemplo, um gráfico que me traz a correlação de todos os ativos do Ibovespa, eu consigo fazer tudo isso no Bloomberg com um clique, tá? E eu estou explicando um pouquinho a estrutura, porque qualquer pessoa que seguir esse passo a passo que eu estou passando agora, consegue achar tudo que ela precisar dentro do terminal. Então, se a pessoa ela sabe o que é um ticker, e ela digita na barra de busca, ela consegue achar o ativo que ela quer. A partir do momento que ela achou o ativo que ela quer, ela consegue executar as funcionalidades que vão levar ela para a informação específica, tá? Mas, Mário, o terminal tem 1 milhão de funções. Eu vou decorar 1 milhão de funções? Não. Existem várias formas de vocês favoritarem as funções, de vocês salvarem as telas. Vocês podem anotar também as telas específicas. Treinamentos da Bloomberg vão acontecer de tempos em tempos também, seja com empresa júnior, seja no auditório como esse. E a gente vai estar sempre passando esse conhecimento para vocês, tá? Pessoal, no mercado, a pessoa que usa o terminal, ela geralmente usa para situações voltadas de fato para finanças. Porém, a gente consegue utilizar o terminal da Bloomberg para praticamente qualquer coisa, tá? Seja para achar, por exemplo, a lista dos 10 homens mais ricos do mundo. A gente tem no terminal da Bloomberg isso disponível de forma fácil. Seja para achar um navio que está ancorado num porto específico que está trazendo um carregamento de minério de ferro. A gente consegue achar isso também dentro do terminal, a gente consegue pegar esse mapa, a gente consegue mostrar esse navio, tá? Eu imagino que como a gente está falando com pessoas que estão muito interessadas em mercado financeiro, eu preparei alguns exemplos aqui de coisas que vocês ouvem ou vão ouvir no dia a dia de vocês, tá? Seja um estagiário que trabalha num fundo de investimentos, seja uma pessoa que está fazendo um processo de trainee e, nesse processo, um dos passos é fazer, por exemplo, uma simulação de um portfólio, seja qualquer situação específica dentro do mercado financeiro, o terminal da Bloomberg ele sempre vai poder promover um tipo de utilidade, tá? Então, tem alguém aqui que está estagiando, que já está trabalhando? Qualquer área, tanto faz. Tem alguém querendo entrar em banco? Vocês não são fãs de banco aqui não, hein? A galera... Ninguém quer ficar rico? Alguém já é trainee aqui, já está trabalhando? Legal. Então, está todo mundo aqui meio que mais ou menos aprendendo, mais ou menos interessado em finanças de fato. Então, pessoal, se a gente estivesse trabalhando, por exemplo, no Nubank, vou usar o exemplo da Giovana, eu trabalho no Nubank, eu sou um analista de equity, tá? Se o meu chefe pedisse para mim, para eu achar um balanço de uma empresa, e eu tivesse um Bloomberg, como é que eu faria, tá?
Então, o meu chefe virou para mim e falou, Mário, acha para mim um balanço do Itaú, eu quero ver a dívida líquida do Itaú, porque eu quero fazer uma projeção dessa dívida para daqui a 10 anos. Então, para uma pessoa que nunca usou o terminal da Bloomberg, como eu ensinei para vocês, o primeiro passo é eu achar o ativo que eu quero. Se eu quero Itaú, e eu aprendi no curso de finanças que TUB4 é o ticker do Itaú negociado na Bolsa, basta que eu clique nele, depois de eu ter digitado Itaú no meu Bloomberg, e com isso o meu ativo está carregado. Tá? A partir do momento que o ativo está carregado, eu tenho essa gama de funcionalidades que vão me levar para telas específicas de informações sobre o ativo carregado. Então, se o meu chefe quer o balanço da empresa, eu sei que aqui nessa aba de análise da companhia, eu vou achar essa informação em algum lugar. Eu vou roubar, porque eu já sei qual é a função. Então, eu vou clicar na função FA. E essa função ela vai me levar de forma específica para o balanço do Itaú. Tá? Então, aqui eu vejo o balanço da empresa com informações trimestrais ou então informações anuais, semianuais. Eu consigo ver o fluxo de caixa do Itaú, eu consigo ver o demonstrativo de resultados do Itaú, eu consigo ver todas as informações fundamentalistas da minha empresa carregada. Tá? Então, o analista de equity, quando ele senta na mesa dele e o chefe dele pede essa informação, vocês acham que ele vai entrar no Bloomberg ou ele vai entrar no site da empresa e vai lá no RI, vai procurar o relatório e vai perder um tempão? Até ele achar o relatório específico, talvez a oportunidade já passou. Tá? E aí, dentro dessa análise, tá? O meu chefe me pede, por exemplo, o custo médio ponderado de capital do Itaú. E eu tenho um Excel, onde nesse Excel eu faço esse cálculo, mas eu não sei se esse Excel está certo, porque um amigo meu, quando trabalhava na mesa, fez esse Excel e a macro se perdeu. O que eu faço? Eu consigo achar essa informação no terminal? Consigo. Então, a gente sabe que o custo médio ponderado de capital é o WOC, e a gente consegue calcular de forma específica o custo médio ponderado de capital do Itaú. Tá? Se eu quisesse, por exemplo, analisar a estrutura de capital do Itaú, se eu quisesse saber a quantidade de dívida emitida do Itaú, eu tenho uma função para isso também, estrutura de capital. E todas essas funções, pessoal, elas são bem intuitivas, tá? Porque basta que eu digite, por exemplo, um nome, uma palavra-chave que é semelhante ao que eu quero, e com isso eu consigo achar uma função que pode me trazer esse resultado ou não. Então, por exemplo, se eu quisesse ver o gráfico dessa função, se eu não quisesse ver essas coisas específicas, eu só quero ver o gráfico de preços, se eu digitar a palavra gráfico, eu consigo achar as funções que vão me trazer também de forma específica o que eu estou digitando. Tá? Então, eu digitei gráfico e aqui na barra de autocompletar, eu cliquei na função GP. E com isso, o que eu fiz? Eu fiz aqui, eu plotei o gráfico de preços do Itaú ao longo dessas datas específicas aqui em cima. Tá bom? Então, isso é o que um analista de equity faz, tá? Se um analista de equity estiver interessado, por exemplo, em ver recomendações do papel no mercado, o que os colegas dele estão falando sobre o papel, dá para a gente ver isso também, tá? A gente tem uma função que se chama ANR, que é onde a gente vê aqui a recomendação dos outros analistas sobre o papel, a gente consegue ler os relatórios, a gente consegue ver para onde o mercado está precificando recomendações de compra, de venda, específicas aqui para o nosso papel carregado. Pessoal, tá muito chato, tá tranquilo, vocês estão gostando, vocês acham que isso aqui faz sentido? Tem alguém no Instagram dormindo? Legal, galera. Alguém aqui quer trabalhar em fundos de investimentos? Tem uma pessoa lá atrás. Poxa. Gente, fundo de investimentos dá muito dinheiro. No mercado financeiro dá muito dinheiro, de verdade. Então, para o meu amigo que quer trabalhar em fundos, quando você sentar lá no Mackenzie Assets, tá? Quando você sentar lá no fundo, você vai começar trabalhando
como um gestor de portfólios júnior. E aí a estratégia do fundo é achar... eu tenho uma colinha aqui. É achar, talvez, empresas no Brasil que possuem um valor de mercado acima de 1 bilhão. Empresas do setor de energia que possuem um market cap acima de 1 bilhão de reais. Por que que essa pessoa ela faz isso? Porque talvez a estratégia do fundo seja ali investir no ramo de energia, e para isso o fundo ele quer investir nas empresas que já estão acima de 1 bi. Então, como eu faria para achar essas empresas dentro do terminal da Bloomberg? Como é que eu acharia essas informações se eu estivesse trabalhando num fundo de investimentos? Primeiro, como eu já sei, eu vou roubar mesmo, mas vocês vão aprender isso aqui com o tempo também, e nos treinamentos e nas aulas com os professores. Eu entraria na função EQS, e aqui nessa função eu consigo fazer filtros, tá? Então, aqui eu tenho todo o universo de ativos que são negociados no mundo, e aqui eu consigo colocar critérios. Então, eu posso colocar Brasil, eu quero achar os ativos brasileiros, né? Eu quero achar os ativos no setor de energia, e eu quero achar também os ativos que possuem um valor de mercado acima de 1 bi. Maior ou igual a 1 bi. Então, são 11. 11 empresas brasileiras possuem um valor de mercado acima de 1 bilhão e estão no setor de energia. Tá? Quem são essas empresas? Petrobras, Raízen, Cosan, PetroRio, Vibra Energia, etc. A partir daqui, eu consigo fazer relatórios, eu consigo fazer análises de acordo com o que eu queira, tá? De fato. Então, eu tenho algumas abas aqui que me mostram retorno, valuation, porém, eu consigo customizar também o meu próprio estudo, tá? Então, vou clicar aqui no valuation só para vocês verem aqui os múltiplos, tá? Então, talvez numa aula de finanças, um professor, isso aqui é até uma ideia legal que eu gostaria de ter tido na minha faculdade, né? Faz uma pesquisa com as principais empresas do Ibov que tem um EBITDA acima de X e que estão pagando um dividendo abaixo de Y, não sei. Então, isso aqui é até uma geração de ideias que proporciona para a gente uma aula um pouco mais dinâmica e mais interessante e mais aplicada também para a realidade. Porque se vocês, os que forem, né, trabalhar em fundos de investimentos, eu acho que só tem um amigo meu ali atrás, é isso que você vai fazer no seu dia a dia, né? Pelo menos de início, tá? Esse tipo de pesquisa, esse tipo de inteligência. Então, se você fosse achar isso, talvez no Google, você acharia de fato, sim, é super possível, porém a quantidade de tempo que você ia perder para achar todas essas empresas, para filtrar todas essas empresas, para achar todas as informações de balanço, de múltiplo, ia ser muito maior do que você fazer isso. Eu levei aqui, acho que 15 segundos para fazer esse tipo de busca, tá? E aqui na aba customizada é onde a gente consegue colocar, né, a gente consegue criar um template nosso com os estudos que a gente quer fazer sobre esses ativos, né? Então, aqui eu posso colocar as informações que eu quero. Eu quero ver a receita dessas empresas do último trimestre. E aí eu vou plotar ela aqui para mim. Eu quero ver a dívida, eu quero ver o EBITDA, eu quero ver... Enfim, a informação que eu quiser, eu consigo achar aqui na busca e eu consigo aplicar para esse relatório, tá? Esse foi um exemplo do que um portfólio manager faz, tá? Eu já dei um exemplo de um analista de equity. Tem um exemplo do trader, que é o cara que geralmente compra na alta e vende na baixa. Opa, desculpa, compra na baixa e vende na alta. Eu não errei de propósito, tá, pessoal? Então, geralmente, o trader, quando ele senta na mesa, o trader, ele tem como objetivo sempre a melhor performance, tá? O trader, ele sempre tem que comprar no melhor preço. Esse é o objetivo do trader, seja ele um trader que trabalha no sell side, que trabalha num banco, ou seja ele um trader de uma asset, tá? Ou um trader proprietário que opera o seu próprio dinheiro, o objetivo dele é sempre maximizar o retorno dele. E para isso, geralmente, o que um trader olha, né? Vai ser um pouco subjetivo o que eu vou falar,
mas só para a gente aumentar a gama de exemplos, eu vou assumir a premissa de que o trader ele é um grafista, tá? Então ele olha o quê? Ele olha gráfico. Então, dentro dos gráficos existem os indicadores técnicos que vão me dar ali sinais de compra, sinais de venda, sinais de consolidação do mercado. Dentro da função tech, né? Então, de onde que veio esse tech? De Technical Analysis, análise técnica. Então, se eu digitasse análise técnica aqui em inglês, eu ia achar uma sugestão de função, que é essa tech aqui. E aqui eu tenho essa biblioteca com os indicadores técnicos, tá? Que eu posso utilizar para analisar o meu ativo carregado. Então, se eu quisesse ver, por exemplo, as bandas de Bollinger, só de eu clicar na função, ou se eu digitasse aqui de forma específica Bol, eu iria abrir um gráfico onde eu iria plotar essas bandas de Bollinger no meu ativo carregado, tá? Então, isso aqui é utilizado mais para um grafista, para uma pessoa que está mais interessada ali em ver as oscilações de mercado. Geralmente, essas telas são as telas legais que a gente vê no Billions, que a gente vê nos filmes de mercado financeiro. E, com isso, o que um trader ele costuma ver também? Ele costuma ver volume de negociação. Então, quem são os players que estão comprando mais um papel? Quem são os players que estão vendendo mais um papel? Quem que comprou mais Itaú hoje? Morgan Stanley. Quem que vendeu mais? A Genial Institucional. Então, a gente consegue plotar essas informações de mercado e o trader, geralmente, na estratégia dele, né, se ele está comprado, se ele está vendido, se ele está seguindo aqui a tendência dos bancos, se ele está contra a tendência, com o terminal da Bloomberg, ele consegue fazer a mesma coisa, tá, pessoal? Bom, vou dar um exemplo não tão fora do mercado financeiro, mas uma pessoa que trabalha um pouco mais com economia, ou um economista de fato, o que ele faria se ele estivesse utilizando o terminal da Bloomberg, né? Então, o economista, e por experiência também, eu digo que o economista ele é especialista em dizer o que já aconteceu, tá? Ele é especialista em analisar o passado e errar o futuro, tá? Desculpa se tem algum economista, mas essa é a sensação que eu tenho por ter me formado em economia. Não quero ser agressivo, mas o economista, ele, quando senta na mesa e ele tem o terminal da Bloomberg, se ele quiser ver dados estatísticos e macroeconômicos, ele consegue fazer isso também. Então, a gente tem uma tela para isso, tá? A gente tem uma tela aqui para ver o PIB, os níveis de importação e exportação, IPCA, todos esses indicadores que a gente sabe que os economistas gostam de olhar. A gente consegue ver também as projeções econômicas. Então, o que os economistas estão projetando aí para o PIB, por exemplo, para 2022, 2023, 2024? Qual a probabilidade, segundo os economistas, do Brasil entrar em recessão esse ano? 30%. Eu acho difícil. Para onde vai a Selic? Então, por exemplo, se eu quisesse saber uma estimativa da Selic, uma projeção da Selic, o que o Bacen está falando sobre os 6 indicadores de fato, a gente tem uma função específica para ver também as informações do Bacen. Então, aqui em Selic Targets, por exemplo, eu consigo ver a projeção. Opa, em breve, tem um relatório aqui. Parece que o Bacen atrasou, pessoal, na divulgação aqui do relatório. Mas tudo bem. Isso só acontece quando a gente está fazendo apresentações, está na frente do cliente. Geralmente, é a lei de Murphy, né? Calendário econômico, também é algo super interessante. Então, quando que os Estados Unidos vai emitir um indicador específico? Deixa eu mudar para Brasil. A gente não sair aqui do escopo. Então, quando o IBGE, por exemplo, vai divulgar o IPCA, quando um indicador relevante para o mercado vai ser divulgado também. Então, todas essas informações a gente consegue ver dentro do terminal também. Pessoal, tem alguém que trabalha em tesouraria, que gosta de ver taxa de juros, que vai viajar para o exterior e quer saber quanto que o dólar vai estar daqui a 1 mês, 2 meses, 1 ano? Claro.
Uhum. Vou te mostrar. Quando você estiver utilizando o terminal, Vitor, você pode sempre clicar no dado. Quando você clica no dado, geralmente quando são dados de estimativas, você consegue ver quem são os contribuidores, tá? Então, esses dados aqui, eles são... A maior parte deles vem dos economistas dos bancos, tá? Sell-side. ABN, UBS, Sicredi, Votorantim e etc. Então, em qualquer tela que você estiver utilizando, na dúvida, clica no dado e aí você sempre vai ser minimamente levado para uma explicação desse dado, tá? Uma coisa importante, e obrigado pela sua pergunta, isso abre uma possibilidade de eu mostrar para vocês também que toda função ela tem uma help page, tá? Então, quando eu estou utilizando o terminal e se eu estou numa função específica, eu consigo clicar aqui no botão help e aqui eu consigo ver uma help page, uma tela de ajuda falando sobre a função, tá? Então, aqui eu consigo tirar dúvidas. Aqui em definições, talvez, se eu vi ali um campo específico, eu não sei que campo é aquele, não sei, pode ser qualquer dúvida relacionada a algo dentro da função, vocês conseguem buscar na tela de ajuda e na página de definição, vocês conseguem ver também a descrição dos campos, tá? Muito legal a sua pergunta, obrigado. Pessoal, então, para quem for viajar para o exterior, tá? Ou para quem trabalha numa tesouraria, ou quem tem interesse em trabalhar numa tesouraria de um banco, de uma instituição financeira, eu vou dar os últimos exemplos. A gente tem telas específicas aqui para ver projeção do câmbio, tá? Projeção de moedas. Então, eu vou mudar aqui a região para América Latina. Vou dar um Enter. E aqui eu consigo ver a projeção, ó, do dólar para 2023, 2024. Aqui embaixo, onde está escrito forward, o forward é nada mais nada menos do que o dólar sendo negociado no futuro, tá? É um contrato a termo de dólar negociado no mercado. Eu vou explicar de onde vêm esses valores também. Isso aqui é muito interessante também para uma aula de finanças. Aqui a gente consegue ver a estimativa de onde, do quanto que os economistas estão estimando o dólar, né? Então, para 2023 a 5,20, 2024 a 4,85. Se eu clicar aqui na moeda específica, eu consigo ver também de onde vêm as estimativas. E aqui eu também consigo mudar a região. Então, eu quero ver a estimativa do G10, das 10 maiores economias. Aqui eu consigo ver a projeção das moedas também dessas economias, tá? Tem do euro também, aqui, ó. Aqui em cima. Só que é o euro cotado contra o dólar. Se eu quiser, eu consigo ver, por exemplo, em custom, o euro cotado com real. Eu consigo cotar uma moeda contra a moeda que eu quiser. Então, aqui eu coloquei o euro versus o real, e o euro está estimado aqui para 2023 a 5,98, 5,82, 2024. Então, o que um tesoureiro faz, pessoal? O tesoureiro ele tem que otimizar o fluxo de caixa da empresa dele. Geralmente, ele faz isso seja investindo em ativos de alta liquidez, porque talvez ele precise desse dinheiro, seja um tesoureiro que está utilizando ali o dinheiro para importar um ativo específico, então ele tem que comprar ali dólar, tem que comprar euro, e tem uma funcionalidade legal também, que se chama WCRS. Gente, eu sei que é muita função, é muita tela, mas vocês vão aprender isso nas aulas, vocês vão aprender isso na vida também, se vocês forem trabalhar de fato num front office de um banco, de uma asset, de um fundo. Então, o tesoureiro, quando ele quer analisar o retorno de uma cesta de moedas, ele usa essa tela aqui específica, e aí ele manda essa imagem aqui para o chefe dele, ele fala, olha, o dólar
contra todas essas moedas, ele está se valorizando ou desvalorizando. Então, o dólar contra as moedas na América Latina, ele está perdendo força ou ganhando força. Então, esse seria um exemplo aqui de análises que um tesoureiro faz, tá? Quando ele senta para usar um terminal. Por último, pessoal, a última função do tesoureiro e a última função da noite, se vocês quiserem, tá? FXFM é um modelo de precificação de câmbio proprietário da Bloomberg, tá? Então, aqui a gente consegue fazer a estimativa de quanto que o dólar ele vai estar dentro de um intervalo, dentro de um desvio padrão específico para datas no futuro, tá? Então, para daqui a uma semana, a probabilidade do dólar ele está entre 4,83 e 5,18 é de 72%, tá? E aqui eu consigo mudar os desvios padrões, eu consigo customizar, eu consigo criar aqui estudos personalizados também. Então, para um trader, para um gestor de portfólios, quando ele senta para fazer uma análise, para fazer uma estimativa, se ele quer saber se vale a pena ou não comprar o dólar agora ou comprar o dólar para o futuro, ele olha essa tela também, tá? Ele analisa aqui os cenários. Então, qual que seria um cenário onde o dólar ele está aqui entre 4,80 e 5,20 para daqui a um mês? A probabilidade é de 53%, 53,5%. Então, gente, eu tentei ser um pouco mais dinâmico, tá? No sentido de mostrar para vocês exemplos que se aplicam à realidade. Tudo isso aqui que eu mostrei para vocês é o que um trader faz de fato, é o que um tesoureiro faz de fato, é o que o economista faz de fato. Então, quando vocês começarem, ou para os que já começaram, ou os que vão migrar, talvez, para uma instituição financeira, e forem usar o terminal Bloomberg, basicamente vocês vão fazer isso, tá? Vocês vão olhar, por exemplo, a projeção do dólar para daqui a X, Y anos, vocês vão entrar no terminal e vão fazer ali um filtro de todas as empresas do Ibov, e vão criar uma correlação dessas empresas com o S&P 500, vocês vão fazer todos esses exemplos que eu mostrei para vocês numa escala muito maior. E se vocês se preparam de antemão aqui, por exemplo, na instituição, quando vocês chegarem para disputar uma vaga, seja de estágio, seja de trainee, seja dentro da própria carreira de vocês, para quem já é analista, uma vaga no front office, esse conhecimento vai ser o que vai diferenciar vocês, tá, pessoal? Eu vou voltar para o slide, tá, para finalizar minha apresentação. Alguém tem alguma dúvida relacionada ao terminal de fato, por enquanto? Tem dois. Eu tenho só uma outra dúvida, assim. Eu consigo fazer comparações de séries históricas com, vamos dizer, dólar e juros, para eu ter esse tipo de correlação depois e saber se existe ou não e fazer comparações desse tipo? Consegue, sim. Eu não vou montar aqui uma análise para você agora, nesse momento, mas eu vou te mostrar, por exemplo, que essa função, por exemplo, a tabela histórica de preços, ela é onde você acharia o quê? Acharia os preços do que você está querendo fazer. Você pode baixar esses preços e você pode fazer no próprio Excel essa comparação, e existem também funções que fazem isso para você. Então, a gente tem uma função de correlação. Deixa eu só tentar lembrar qual que é. É tanta função que eu não sei todas de fato, né? Mas existem funções dentro do terminal que fazem a correlação para você, e existem também formas de você manualmente fazer essa correlação através dos dados. Então, você pega os dados, você baixa, e aí você faz essa correlação, seja no modelo seu próprio, no Excel. Eu peguei aqui, eu acho que eu descobri a função. Eu estou vendo aqui a correlação do S&P, por exemplo, contra o dólar, mas eu poderia mudar o ativo, eu poderia botar Ibov. Então, isso aqui é uma função própria do terminal, que já faz essa correlação, porém, talvez você tenha o seu modelo, e no seu modelo você tem suas variáveis. E com os dados brutos você consegue puxar do terminal e colocar no seu modelo.
São concorrentes. Eu não conheço Economática, de fato. Eu não tenho propriedade para falar. Mas o Economática, eu imagino que ele seja limitado no sentido de funcionalidades. Então, no Bloomberg, eu consigo ver o balanço das empresas, eu consigo fazer as correlações, eu consigo fazer backtest, eu consigo ver onde um navio está ancorado num porto específico. Eu imagino que talvez o Economática não faça tudo isso. Talvez o Economática ele tenha menos funcionalidades. Mas eu não sei te responder a principal diferença entre os dois, porque eu não conheço a Economática. Nada. Tinha mais uma pessoa, eu não sei se... Tem algumas. Eu. A respeito da projeção que você falou, a gente sabe que o mercado ele é bastante instável, né? E, por exemplo, se eu quiser fazer uma projeção a respeito de alguma empresa, ou a respeito, por exemplo, do dólar, se eu quiser personalizar a minha projeção e definir os atributos que eu quero que tenha mais relevância e também definir a margem de erro que eu quero para minha projeção, eu consigo fazer nesse... Nessa funcionalidade específica, você consegue fazer isso parcialmente, tá? Deixa eu carregar aqui de novo a função. Então, aqui, por exemplo, eu consigo definir os desvios padrões, tá? Eu consigo definir, por exemplo, a data onde eu comecei, onde eu estimei essa projeção. Mas eu não consigo mudar o peso, eu não consigo mudar o modelo, tá? Ele é um modelo proprietário que já é fechado. Nesse caso, eu não consigo atribuir os pesos que eu gostaria de atribuir, tá? Aqui, eu não sei por que ele não está mostrando na tela, não sei se é porque está maximizado ou desmaximizado isso aqui, mas aqui ele mostra as variáveis utilizadas no modelo, tá? Então, o que o modelo faz? Ele pega estimativas de analista, ele pega todos os contratos a termo negociados do papel específico, então ele pega uma série de variáveis e, enfim, cospe aquele resultado para você, mas a gente não consegue editar de forma específica esse modelo. Mas foi o que eu falei para o Vitor, dá para você pegar os dados e você colocar os dados no seu modelo e fazer a sua projeção do jeito que você preferir. Mais alguém? Qual a diferença, principalmente da plataforma da Boomer, por exemplo, uma XP, ou até mesmo a plataforma que eu estou usando aqui agora, que é da própria Microsoft? Qual que é a diferença da Bloomberg para... Por exemplo, a XP, a plataforma XP Investimentos, Uhum. e a Microsoft tem a própria plataforma também, exatamente a mesma coisa. Entendi. Eu não conheço a plataforma da XP nem da Microsoft. Eu acredito que no caso da XP, a não ser que eu esteja errado, existe a plataforma de investimentos, tá? Que o broker tem, que é onde você consegue fazer seus investimentos, alocar ali o seu capital nos ativos específicos. O que a Bloomberg faz, além de ela ter também funcionalidades que te permitem fazer isso, é toda essa parte de análise extra que eu mostrei, tá? Então, quando você abre ali o Home Broker da XP Investimentos, quando você abre aquelas plataformas gráficas, técnicas, dependendo do que você estiver abrindo, você está limitado somente àquilo que você faz. A Bloomberg, ela agrega todas essas funcionalidades e também a parte de trading, tá? Mas, assim, eu vou te dar a mesma resposta que eu dei do Economática. Eu não conheço a plataforma da XP, eu não sei especificamente qual plataforma seria, então eu não tenho propriedade para dizer a diferença entre uma e outra, tá? Mas eu estou também usando um pouco de lógica e estou deduzindo.
Exato. Exato. Eu queria saber como que é essa parte de extração de dados da ferramenta, né? Se é uma coisa fácil ou se é por outro caminho, para entender, para fazer essas análises externas, né? Podendo usar as nossas próprias variáveis, por exemplo, só pegando os dados financeiros e tirando, para fazer um Excel, um Power BI ou qualquer coisa nesse sentido. Claro. Toda função, ela... Isso foi um erro meu, tá, pessoal? Desculpa. As funções, elas possuem um menu de configurações, tá? Vou entrar aqui na função HP, por exemplo. Aqui existe um botão que se chama Export, tá? E aqui você consegue exportar o ativo. Em relação a exportar os dados, eu já não sei como funciona a política da Mackenzie, se é permitido o terminal da Mackenzie exportar os dados para o aluno pegar, para o aluno utilizar para um estudo específico, para alguém do doutorado utilizar. Então, basicamente, quando você entra numa funcionalidade, para quem quer o dado cru, tá? Gravem essa função HP. Essa função é a função que vai trazer a série de dados em forma de tabela. E quando vocês clicam no botão Export, vocês vão exportar essas informações ali para o Excel, tá? Nem todas as funções possuem um layout com o nome ali, Export, exposto de forma específica. Porém, eu vou fazer o exemplo aqui da EQS rapidinho. Vou pegar aqui a lista de empresas do Brasil, que são bancos. Opa! Que possuem o EBITDA, sei lá, acima de 1, não sei, 0. Tá, eu dei um exemplo muito aleatório, pessoal. Vamos pegar os bancos brasileiros, tá? Então, só para concluir o exemplo de como exportar o dado. Essa aqui está exposta também. Mas nem todas as funções vão ter ali o nome export muito exposto para vocês acharem, tá? Talvez tenha uma coisa chamada settings, e aí dentro de settings tem um export, e aí vocês conseguem exportar o dado. Na dúvida, dá uma olhada na help page, vem aqui em export, ó. E aqui ele ensina a gente a exportar também, ó, exporting to Excel. E ele mostra aqui o passo a passo de como exportar o dado para o Excel, até com a foto. Se não der para exportar, não vai aparecer resultado nenhum, tá? Nem todos os dados são exportáveis também. Pessoal, alguma outra dúvida? Boa noite, tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo bem. Pelo que você comentou, uma das principais vantagens da Bloomberg é você ter todas as informações em um único lugar. E eu queria entender quais outras vantagens e quais estratégias competitivas a Bloomberg tem, e principalmente como ela tem buscado se reinventar ao longo do tempo, olhando aí para outros players que têm surgido no mercado. Legal, ótima pergunta. Aquela pergunta difícil, próximo das 9 horas, mas vamos lá. Então, obrigado pela pergunta, foi muito boa mesmo, de verdade. Como que a Bloomberg ela se reinventa, tá? O que a Bloomberg faz? A Bloomberg ela trabalha com dados e com notícias. A Bloomberg começou como tecnologia. Então, a Bloomberg ela partiu para o nicho de notícias, acho que 10, eu não tenho certeza da data, tá? Mas a Bloomberg tem 40 anos, ela fez 40 anos esse ano, e depois de 10 anos de existência, ela partiu para notícias. Então, a gente era só tecnologia, a gente era só literalmente um terminal físico que mostravam ali as informações. E aí a Bloomberg comprou uma empresa de notícias e virou Bloomberg Notícias, tá? O que a Bloomberg faz como estratégia de mercado, primeiro, é aumentar o nicho dela dentro de tópicos específicos. Então, a Bloomberg ela comprou uma empresa de notícias, depois a Bloomberg ela comprou uma empresa específica de energia que se chama New Energy Finance, e aí rebatizou de Bloomberg Nef. Então, a Bloomberg ela compra boas empresas de dados e aí transforma em Bloomberg. Então, essa é a primeira estratégia, comprar os competidores dela, que são menores.
Para se reinventar, a gente não muda o nosso terminal por si só, a gente melhora ele. Então, a Bloomberg ela tem, assim, de forma bem grossa, um produto. A gente tem um terminal Bloomberg. Esse terminal era físico, hoje em dia ele é um software, só que dentro desse terminal você faz tudo. Então, a Bloomberg ela melhora o que ela já tem e ela compra os competidores dela, tá? Competidores, eu falei de um jeito assim meio feio, tá? Mas basicamente de forma bem direta ao ponto é essa, tá? E a gente está também muito atenado às pautas relacionadas a ESG. Então a Bloomberg ela é uma das principais persecutoras de dados de ESG dentro do terminal. Então eu vou até usar um exemplo aqui. Sei lá, vou pegar a Petrobras. E se eu quisesse ver dados relacionados a ESG dessa empresa, dentro do meu balanço financeiro, eu tenho uma aba específica de ESG. E aqui eu consigo ver informações relacionadas aqui à governança, ao environmental aqui, ao social, quantidade de mulheres no board da empresa, por exemplo, quantidade de diversidade na empresa. Então, a Bloomberg, ela melhora cada vez mais o terminal dela, ela faz o terminal ele ser, ao mesmo tempo que ele é uma coisa específica, uma ferramenta específica, ele é todas as ferramentas. Então, você vê balanço, você vê gráfico, você vê notícia, você vê tudo dentro do terminal. E a Bloomberg compra boas empresas de dados que estão concorrendo com ela também no mercado. Não sei se eu respondi sua pergunta. Mais alguma pergunta, gente? Boa noite. Boa noite. Você falou muito... Opa. Não ouvi. Tem duas perguntas paralelas, calma. Uhum. O ativo que você diz é informação? A receita são os terminais. O core é terminal, então é um software que a gente vende. E a gente tem também o canal de notícias, que está na América, acho que nos Estados Unidos é o quarto ou quinto maior canal de notícias lá dos Estados Unidos. Sim. Aí eu já não consigo entrar mais no detalhe. Mas são duas frentes de negócios, tá? Os terminais e notícias. Boa noite. Você deu todos os exemplos que você deu são de empresas, caso você trabalhe em uma empresa. Eu não sei se essa plataforma é paga ou não, mas você acha que para uma pessoa, por exemplo, eu quero começar a investir, seria um bom investimento ou você acha que é muito técnico, não seria tão vantajoso, porque como eu quero investir somente para mim, não para uma empresa? Depende, acho que o Vitor respondeu ali, depende. Depende do seu objetivo, depende de quanto dinheiro você está disposta a investir numa infraestrutura para fazer os seus investimentos, tá? O terminal da Bloomberg custa $2.305 mensais, tá? Isso é uma informação pública, não tem problema eu falar. Então, se você é uma investidora que você está disposta a investir em infraestrutura, em informação, se você quer saber as notícias primeiro, se você quer fazer todas essas análises que eu mostrei aqui, se vale a pena para você pagar o terminal ou não, vai depender do seu objetivo, tá? Eu, Mário, pessoalmente, se eu não trabalhasse na Bloomberg, eu nunca ia investir num terminal, porque eu não tenho $2.305 hoje, mensais, para pagar num terminal. Mas aí sou eu, tá? E, tipo, particularmente, eu não tenho esse dinheiro para pagar numa ferramenta
eu não tenho nenhum capital para investir que vai me ajudar a pagar a ferramenta, quanto mais dinheiro para pagar a ferramenta. Então, depende muito de cada um. Mas, sim, existem investidores privados, existem investidores qualificados, existem pessoas que têm o terminal pelo branding também. Então, aqui na nossa asset a gente tem Bloomberg, aqui no nosso fundo, no nosso clube de investimentos a gente tem Bloomberg, porque eles também estão pagando pela credibilidade, tá? Para isso também funciona como estratégia para atrair, por exemplo, investidores. Então, se eu sei que naquele clube de investimentos, se naquele fundo as pessoas usam Bloomberg, pela credibilidade da Bloomberg, eu vou deduzir que ali as pessoas são qualificadas. Então, é como se fosse qualquer certificação ou diploma de mercado, tá? É a credibilidade. Claro, claro, eu ia finalizar com o BMC agora. Ah, sim. Uhum. Antes e depois da compra. Claro. Legal, gente. Vamos falar um pouco de Twitter, então. Pessoal, para eu achar qualquer notícia dentro do terminal, tá? Existe um botão específico aqui, que é o News. Então, quando eu clico nesse News, eu já abro uma tela de notícias, tá? Aqui eu consigo colocar filtros relacionados ao que eu quero pesquisar, tá? Em relação à notícia. Então, aqui eu tenho Brasil, aqui eu poderia colocar Elon Musk. E aí, ó, eu tenho aqui as palavras-chave, eu tenho aqui a fonte Elon Musk, o próprio. Então, aqui eu consigo ir filtrando as notícias específicas sobre os temas que eu escolher, tá bom? Quando eu digito, por exemplo, um nome ou uma palavra-chave específica e clico em News, eu faço esse mesmo filtro, tá? Então, eu filtro exatamente o que eu digitei. Então, se eu digitasse aqui Twitter... acho que eu digitei um T a menos. Twitter. Cliquei em News. Eu consigo ver aqui as notícias do Twitter, tá? Do dia, ó, 21 bilhões. Então, tudo vai depender da forma como eu estou conversando com o terminal, tá? Aqui, eu tenho o meu ativo carregado, de fato, o Twitter. Se eu desse um GP, uma função para ver o gráfico aqui do Twitter, eu iria comparar, né, o antes e o depois. Eu estou vendo aqui que não mudou muita coisa, tá? Não mudou porque eu acho que com a compra do Twitter, eu acho que o papel ele não continuou sendo negociado no mercado. Eu não tenho certeza, tá? Eu não estou muito atualizado sobre o Twitter. Mas aqui eu poderia carregar o ticker do Twitter, eu poderia ver notícias específicas sobre o Twitter, tá? Eu acho que para ajudar a responder um pouco a dúvida do professor, a gente tem telas específicas no terminal de M&A e de IPO, tá? Então, por exemplo, eu entrei na tela de M&A, função MA, aqui eu poderia digitar Twitter. Opa, deixa eu ver. E aqui eu consigo ver a lista, ó, de todos os deals da empresa que eu digitei. Então, eu acredito que a compra do Twitter foi aqui, ó, desse private investor, que eu acho que não é mais private, porque todo mundo já sabe quem é, o Elon Musk. E aqui, ó, foi anunciado dia 25, ontem, e a expectativa é que o deal seja completado no dia 30 de dezembro desse ano ainda. Aqui eu vejo a timeline. Então, foi o que o professor questionou, né? Como que o papel se comporta, ó, desde o dia do anúncio, ó, o papel ele teve essa queda aqui. Tudo bem que foi ontem, né? A gente não sabe se até a conclusão do anúncio esse preço vai cair ou se esse preço vai subir de fato, tá? A gente consegue ver aqui as partes envolvidas, a gente consegue ver aqui quem são os advisors, né? Os bancos, Goldman Sachs, JP Morgan. A gente consegue ver as aprovações aqui, o target.
e a gente consegue ver as notícias de fato do deal que rolou, tá? Se eu quisesse fazer a mesma coisa para um IPO, eu poderia usar a função IPO, tá bom? E da mesma forma que um gestor de portfólios, ele trabalha ali analisando as funções do setor de energia de uma empresa, esse mesmo gestor ele pode analisar todos os deals de IPO que foram anunciados aí para o ano de 2022, 2023, tudo na função IPO também. Mas sobre o Twitter de forma específica, tudo que eu fiz foi isso, tá? Eu olhei as notícias, então primeiro eu carreguei o ticker, né, do meu ativo. Carreguei o ativo errado, desculpa. E aí eu olhei aqui algumas notícias, eu olhei um gráfico de preços, e aí depois eu entrei na função MA, que é de fato a função que me dá informações sobre esse deal, tá? E aqui eu vejo a lista de todos os deals que a empresa Twitter teve, tá? Eu tenho um histórico desses deals, os que aconteceram, os que foram cancelados, os que estão pendentes. Consigo exportar para Excel, consigo pegar uma lista de empresas que vão fazer IPO no Brasil, nos Estados Unidos, em qualquer lugar, consigo exportar essa lista para Excel, consigo analisar esses deals também, quem são esses bancos. Então, para uma questão de pesquisa, para enfim, um trabalho dentro de sala, se alguém me pedir onde achar essas informações, eu consigo achar tudo isso dentro do terminal. Pessoal, alguma outra dúvida? Pois não. É um comentário para o pessoal, né? Nós temos 3 terminais da Bloomberg aqui no Mackenzie. O professor Matias é o grande responsável do campus por isso. Notem a Ferrari que vocês têm na mão de vocês, o Porsche, né? E assim, para ensiná-los a pilotar essa Ferrari, fiquem tranquilos. Nós temos vários instrutores, dentre eles o professor Matias e a professora Manuela, porque são muitas informações mesmo, e a intenção de hoje foi instigar vocês. Talvez quem esteja nos primeiros semestres não saiba ainda o que é um IPO, mas é super importante saber. Talvez não saiba algumas palavras técnicas, alguns termos técnicos, mas a intenção de hoje, além de mostrar a plataforma, como ela é maravilhosa, é também importante para plantar uma semente em vocês. E outra coisa muito interessante, não é porque eu, Marineide, Mauro, não somos da área de finanças que nós não vemos tanta credibilidade nessa ferramenta. Ela é muito importante mesmo. Beleza? Eu sou de marketing, mas a gente fala de ROI, a gente fala de uma série de coisas, e eu também sou investidora. Então, eu estou de olho nessa ferramenta, entendeu? E assim, fiquem tranquilos, é uma Ferrari. Às vezes a gente não sabe pilotar a Ferrari ainda, né? Eu olho e falo, meu Deus, eu não sei dirigir carro que não seja manual, mas eu vou aprender. Então, outra coisa importante, profissionais que têm um curso da Bloomberg saem muito na frente do mercado. E eu não vou dar o spoiler, porque quem vai falar é o nosso maravilhoso palestrante, o nosso querido Mário, que veio direto do RJ para explicar para nós. Que tá? Mário, né? Não, é que Mário não, é o Mário do Rio de Janeiro, o Mário da Bloomberg. Eu ouço isso a vida inteira, tá? São 28 anos. Mário, que Mário? É o Mário do... Enfim. Bom, pessoal, concordo com tudo que a professora disse. Assim, eu acho que foi a Giovana que falou quando eu cheguei também, que o conhecimento de programação é muito importante. Então, se vocês conseguirem unir aí o conhecimento de programação junto com o terminal da Bloomberg, vocês vão voar, assim, praticamente. Principalmente dentro do mercado financeiro. Porque para fazer essas projeções, essas estimativas, esses modelos, isso é programação, purinho, purinho. O cara que faz o modelo, o quant, eu nem usei um exemplo quant porque eu, sinceramente, eu não sei programar. Eu deveria saber,
Não aprendi, por isso que hoje em dia eu sou vendedor, sou gerente de um time de vendas, mas é muito legal e são pessoas assim que possuem um valor, um diferencial que é difícil de se achar no mercado. E geralmente, quando acham, as pessoas seguram. Salário de jogador de futebol, é tudo isso aí que ela falou e mais um pouco. E é verdade, pessoal. Bom, então, para vocês ganharem o salário de jogador de futebol, valorizem o espaço, sim. Tá vendo? Não sei programar, não sei usar nem o PowerPoint direito, só sei usar o terminal da Bloomberg. Tô quase. Tô chegando. É verdade, tô chegando. Então, os benefícios, tá, gente? Não vou chover no molhado. Tudo isso que a gente já conversou aqui. Vou falar um pouquinho do BMC, só para a gente fechar. Eu sei que vocês estão morrendo de sono. O BMC, pessoal, é um curso de mercado que a Bloomberg oferece para todos os alunos da Mackenzie, tá? Então, todos vocês podem conversar com os professores. E, professores, para fazer a inscrição dos alunos no BMC, basta que no terminal vocês entrem na função BMC, tá? E aí tem esse sign up, e aqui dá para vocês criarem aqui, ó. Eu não sou professor, então meu terminal nem está configurado para isso. Mas dá para criar, tipo, o login, a senha do aluno, o e-mail, e aí o aluno ele faz esse curso numa plataforma interativa, tá? Num browser de internet. Então, o que esse curso ele é de fato? Ele mostra conceitos ali de mercado, tá? Conceitos básicos desde o que um trader faz, todos esses exemplos que eu dei, tá? Introdução à economia, introdução a finanças. Então, o BMC ele dá essa estrutura através de 5 módulos, tá? Então, tem ali a introdução ao terminal, então, o módulo de economia, o módulo de moedas, renda fixa, ações. O BMC ele é reconhecido no mercado, então, existe uma certificação oficial que vocês podem colocar no LinkedIn de vocês. Eu fiz o BMC antes de começar a trabalhar no mercado financeiro, isso aqui me ajudou demais, tá? E... mais uma vez, pessoal, como vantagem no recrutamento, né? O BMC tem algo interessante, é que alguns bancos, eles usam processos de gamificação. Eu não sei se vocês já viram, por exemplo, desafio do BTG, e aí eles pegam os alunos e pedem para os alunos montarem um portfólio, montarem uma carteira, e eles fazem ali a regressão daquela carteira para ver se eles conseguiram atingir um lucro X, um lucro Y, um objetivo X, um objetivo Y. E muitos desses bancos usam Bloomberg. Então, se o aluno ele já sabe usar Bloomberg desde o início, desde o primeiro, segundo, terceiro período, quando ele entra num processo seletivo desses que é um pouco mais sofisticado, né, porque é através de uma gamificação, ele tem um diferencial enorme, né? A probabilidade dele conseguir um estágio, uma vaga de trainee naquele banco específico, só por ele ter feito o processo já é enorme. E para ele fazer o processo, ele tem que ter o conhecimento do terminal. Então, isso é só um dos benefícios, tá, gente, que o BMC oferece. Eu tenho algumas sugestões que eu quero passar para vocês, tá? Nada de assistir Billions, nada de assistir Big Short, que esses filmes aí são fantasiosos, tá? Se vocês querem aprender mercado financeiro, assistam Inside Job, isso aqui é maravilhoso. Como vencer o jogo dos perdedores, para quem acha que trader é milionário, fica rico com 2 anos de carreira. Então, são todos documentários que eu deixo aqui para vocês, tá? Que mostram de verdade o que é o mercado financeiro, sem a romantização, sem do cara lá, bonzão, que vai lá e faz o que quer e apronta e não acontece nada. Então, assistam esses documentários. A história do JP Morgan é maravilhosa para quem quer trabalhar em banco, para quem quer entender o que é indústria de fato. Então, eu, assim, pessoalmente, gosto demais do Inside Job, gosto demais como vencer o jogo dos perdedores. Free Economics, para quem tem uma pegada menos mercado financeiro, mas gosta mais de economia, tá? E a história do JP Morgan, para quem gosta de banco, para quem quer trabalhar no Itaú, no Bank of America, eu acho que é interessante, tá? Pessoal, obrigado. Se tiverem mais perguntas, eu não sei se temos mais tempo, eu acho que não. Temos? Então, se tiverem alguma pergunta, quiserem fazer, fiquem à vontade, tá? Eu vou deixar as sugestões, vocês já estão vendo meu rosto aqui,
Então, vou deixar aqui na tela. Boa noite, Mário. É só mais uma Boa pergunta noite. rapidinho. Claro. Na verdade, não é nenhuma pergunta, é mais uma afirmativa sobre o Bloomberg, Pessoal, né? peço que vocês não saiam, tá? Porque depois da apresentação dele, nós vamos ter que fazer a avaliação do evento e a gente vai projetar o QR Code aqui para vocês poderem fazer a avaliação. Então, permaneçam na sala, por favor. Eu trabalho no mercado financeiro atualmente, né? Eu trabalho diretamente em contato com os gestores dos fundos e eles trabalham com esse tipo de ferramenta, só para vocês terem noção. Em um dia de operação utilizando a ferramenta, eles lucraram praticamente quase 2 milhões em uma operação. Então, isso eu acho extraordinário, porque essas informações que traz através da Boomer é muito importante também para os gestores, né? Então, eu que faço as operações para eles. Então, eles fazem para a gente os comandos e a gente faz as operações. Então, eu acho muito interessante, achei muito legal em relação a essa apresentação, né? É só mais uma afirmativa do que uma pergunta. Obrigado pela afirmativa. Você tem interesse dentro da sua gestora em ser gestor, ser trader, ser... Sim, tenho sim. Tu quer ser o trader ou tu quer ser o gestor? Mais o gestor em si. Ótimo. O gestor. Ótimo. O gestor é o cara que fica rico mais rápido. Sim. Eu não me vejo em mesa, mas eu curto mais ser a parte de gestão. Pessoal, o trader só aperta botão, tá? Por isso que eu falei para vocês tirarem Billions, Big Short da cabeça. O trader, ele aperta botão, ele tem que performar, tá? O gestor é o cara inteligente, é o cara das estratégias, é o cara da regressão. Então, sejam gestores, tá? Não sejam traders, porque um dia os robôs vão fazer o que os traders fazem. Isso é fato. Fato. Eu de novo. Sobre o curso, quem ficou interessado a fazer o curso, tem algum valor que tem que pagar? Não. Gente, vocês estão vendo isso? só Para aluno do procurar. Mackenzie. Olha isso, é de graça. Gente, meu Deus. Não É de graça, meu Deus. Não é de graça, mas o Mackenzie está pagando. Não, palmas pro Mackenzie, não. Palmas pro Mackenzie. Pelo amor de Deus, gente. Que vergonha. Não, vamos parar nessa parte aqui. Não avança mais nessa questão. Senão a gente não sai daqui. Pois... Não. O curso de certificação, ele é internet. Você vai se cadastrar e você vai fazer no seu canal, na sua casa, no seu conforto, no conforto da sua casa, você vai fazer o curso. Eu tô fazendo já, alguns professores, a Manuela, o professor Ricardo, nós estamos fazendo esse curso de certificação antes até da instalação dos terminais. A gente está fazendo isso por conta própria em casa. Tá? Já dá para fazer. Você está em qual série? Tá, procura o professor Ricardo que ele vai te orientar. Tá, mas se você não conseguir falar com ele, vem falar comigo que a gente conversa, tá? Eu vou preparar um tutorial, né, já que a gente já está nessa situação, eu vou preparar um tutorial e vou pedir para a secretária disponibilizar nas turmas e vou mandar também para a engenharia de como você vai fazer o cadastro para poder acessar o BMC e poder fazer o curso de certificação. Você vai receber um certificado mesmo que é currículo. Isso é alguma coisa que vai ajudar o currículo de vocês também, tá? Mas, como tudo, né, não é fácil, tá? Vamos dizer assim, é um curso, né, que é específico, é um curso que você tem que ter muita atenção, é um curso avaliativo, você vai receber uma nota, né, e tem que ter uma nota mínima para conseguir a certificação. Não quero desencorajar, mas não é alguma coisa assim que é só entrar e apertar o botão e sair. Não, você tem que realmente prestar atenção, né, nas telas, prestar atenção nas explicações, para você poder responder as perguntas quando elas aparecerem e poder ter a nota mínima para se certificar. Mas é bastante interessante, eu realmente aconselho. Vou reforçar isso bastante, inclusive, nas aulas. Algo mais? Não? Ok, então, mais uma vez, Mário, muito obrigado aí pela sua disponibilidade, por ter vindo aqui. Obrigado né? bastante. Eu vou pedir para a professora Manuela entregar uma lembrancinha para o Mário. Manuela,
Manuela hoje está uma fera, vocês vão perceber. Ó. Se tiver um gelol aí, minha perna tá. Vem, Manuela, vem, Manuela. Estão tirando. Tirando foto. Tá tirando a mão. Se você quiser tirar uma. Tá, pessoal, não tá bonito. Obrigado, gente. Valeu. Vou tirar pra cá. Pessoal, quem quiser falar no LinkedIn, dica, indicação, ágil, procurar Ei. no Facebook, eu, fique à vontade, tá? Tá, ok. Calma, pessoal, todo mundo aqui, ninguém vai embora, porque agora nós vamos fazer a nossa parte aqui. E tem que dar certo, porque o. Ah, não. Nós estamos ainda com o técnico aqui. Pensei que eles já tinham terminado o expediente deles. Eu tenho trabalho. Celulares na mão, agora é a hora de vocês pegarem o celular, tá? Calma, mais um momento. Aí, por favor, faça a avaliação para nos ajudar aí a ter cada vez uma CMO melhor para vocês, tá?